programa de hoje vamos dar bastante atenção a um tema muito curioso referente à saúde e segurança do consumidor. Trata-se dos pesticidas. Pesticidas, sabe-se, são produtos venenosos utilizados para combater insetos, para debelar certas pragas, como o míldio ou o escaravelho, e até inclusivamente para desinfestar animais domésticos ou de carga. Infelizmente em Portugal continua-se a morrer por incúria, por irresponsabilidade, quando se manuseiam pesticidas. Há vários tipos de pesticidas, há pesticidas de uso agrícola, uso veterinário e os chamados inseticidas de uso doméstico, que se usam em casa ou em barras ou fitas ou em aerossóis. Dizíamos, portanto, que morre-se por incúria porque não se sabe manusear os pesticidas. E querem ver algumas notícias referentes a este tema? Por exemplo, lanche trágico em Gondim, Felgueiras. A tragédia abateu-se sobre o lugar de Gondim, em Jogueiros, Felgueiras. No extrator da agonia, um homem conseguiu ainda gritar e chamar a atenção da vizinhança. Um descuido acabaria por transformar o lanche, que preparara com carinho para os netos, em instrumento de morte, de que acabaria também por ser vítima. Para o Sr. Luís Lopes Lemos, de 58 anos, aquele era um gesto cotidiano. Reformado, os netos eram os seus companheiros de todos os momentos. Daí os passeios, as brincadeiras, os paparicos. Como lanche, muitas vezes, os ovos batidos com uma farinha de cereais. Desvelos redobrados até para os que os meninos, um rapaz e uma rapariga, de 4 e 3 anos respectivamente, não sentissem a falta dos pais imigrantes que na Alemanha tratavam de assegurar-lhes o futuro. Ora, cerca das 16 horas, o Sr. Luís Lemos chamou os netos para o lanche. Mais uma vez, os ovos com farinha, numa dose reforçada de que ele acabaria também por comer. Poucos instantes depois de iniciada a refeição, porém, as crianças entravam em convulsões. E o avô, procurando, sentia também em si os efeitos do alimento. Teve, porém, tempo de gritar. A vizinhança acorreria e pouco depois chegavam os bombeiros voluntários de Felgueiras, que conduziram avô e netos ao hospital daquela vila. No estabelecimento hospitalar, a equipa de urgência tentou todas as formas de reanimação. Porém, de nada valeriam todos os esforços, todo o empenhamento da equipa clínica. O Sr. Luís Lemos e as duas crianças tinham morrido, sendo os seus corpos trasladados para a capela mortuária do hospital. Entretanto, um primeiro diagnóstico dos médicos, baseado na sintomatologia clara apresentada, fala em intoxicação por organofosforados. Pouco depois, no estabelecimento hospitalar, pessoas da família das 3 vítimas da tragédia acabariam por confirmar o envenenamento. Tanto quanto se julga saber, o Sr. Luís Lemos trocou os cartuchos, muito idênticos, um que guardava a farinha e outro em que tinha veneno para o escaravelho da batata. O engano seria fatal, não apenas para as inocentes crianças, mas para si próprio. Notícias, aliás, como estas, vêm relatadas, infelizmente, muito nos nossos jornais. Por exemplo, outro caso, morta por ingerir pesticida. Em Amoreira, Cortes, Leiria, a senhora Isaura do Rosário Cordeiro, de 43 anos, ingeriu por engano pesticida que por negligência estava numa garrafa de gasosa e logo apercebendo-se do gosto, no engano, correu a beber azeite, mas porque não sentisse melhoras foi internado no Hospital de Leiria, onde veio a falecer. Quantas notícias, aliás, vêm como esta nos jornais. Aliás, muito recentemente, um deputado na Assembleia da República referiu que há cerca de 1.400 óbitos provocados por intoxicação aguda pelos pesticidas. Nós estamos lembrados, aqui há uns anos, foi levada a efeito, designadamente na televisão, uma intensa campanha de esclarecimento voltada eminentemente para agricultores e organizações de agricultores, fundamentada essa campanha no cuidado a ter na leitura dos rótulos, no chamado intervalo de segurança para a utilização dos produtos e recolha dos chamados hortofrutícolas e outros produtos, e essa campanha teve a culminar como figuras populares a chamada Família Prudência. Senhoras e senhores, tenho o gosto de lhes apresentar a família Prudêncio. A família Prudêncio guarda os pesticidas em lugar seguro, longe das crianças, dos animais, dos alimentos e fechados à chave. Usa vestuário protetor.
não come, não bebe e não fuma ao preparar e aplicar os tóxicos. Lê sempre o rótulo e afasta os animais dos campos a tratar. Não aplica os pesticidas quando há demasiado vento ou demasiado calor. Respeita o intervalo de segurança. Não utiliza as embalagens vazias. Destrói-as segundo as indicações do rótulo e enterra-as longe dos rios, fontes e riachos. O Sr. Prudêncio lava-se cuidadosamente enquanto a Dona Prudência lhe lava a roupa de trabalho depois da aplicação dos pesticidas. A família Prudêncio sabe que os pesticidas são essenciais. Usa-os para boas colheitas. Faça como a família Prudêncio. Use os pesticidas com cuidado. Além, portanto, dessa ação divulgadora relativamente a pesticidas de uso agrícola, não há que esquecer, é impossível esquecermos agora a divulgação, o consumo cada vez maior de aerosóis, de barras, de fitas nas nossas casas. E aí cometem-se erros. Lembremos há anos o que se passou com a melina. A melina, portanto, é um pesticida que serve para matar formigas, mas deu origem a intoxicações mortais, porque as crianças viam a melina, uma cor agradável, e ingeriam a melina, morriam. Depois desapareceu a melina, mas há similares da melina. Além disso, há intoxicações frequentes com crianças que começam a brincar com os aerossóis e começam, portanto, a lançar todo aquele líquido umas sobre as outras e vão parar aos hospitais. Devemos, entretanto, lembrar os senhores telespectadores que não temos no nosso país nenhum centro de intoxicações, a não ser em Coimbra, funcionando as chamadas o horário normal de expediente. E isso também agrava a situação. Entendemos, portanto, e em resumo, que era da maior utilidade dedicarmos bastante atenção a este tema. E por isso mesmo viemos à Direção-Geral da Proteção da Produção Agrícola falar com um especialista na matéria, o engenheiro Silva Fernandes, com quem vamos conversar sobre estes variados problemas que acabamos agora, em resumo, de assinalar. Use pesticidas, mas use-os com cuidado. Não colha antes de tempo, senão... Espere. Respeite o intervalo de segurança e poderá então comer sem perigo. Colheitas sãs. Engenheiro Silva Fernandes, estão aqui na nossa frente uma variedade imensa de pesticidas. Eu estou em crer que muitos dos senhores telespectadores não reconheceriam alguns destes produtos como pesticidas. Por outro lado, a informação ao consumidor dos pesticidas, desde os inseticidas de uso doméstico, passando pelos veterinários e até os de uso agrícola, não são devidamente referenciados e tanto não são, morre gente e há graves intoxicações. Em se entender, o que é que devia ser feito ou o que é que está a ser feito para a proteção do consumidor neste domínio? Em relação a isso, eu queria deixar bem claro que já tem sido feito bastante, imenso, no setor dos pesticidas dos agrícolas. Estes pesticidas dos agrícolas já têm uma lei por trás deles, lei que está a ser rigorosamente cumprida, que foi cumprida em princípio pelo ex-Laboratório de Fitofarmacologia, agora a Direção-Geral de Proteção da Produção Agrícola, e pela Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos e agora a Direção-Geral de Comércio Não Alimentar. Todos os pesticidas de uso agrícola que existem hoje no mercado têm que ter, antes de serem comercializados, uma autorização de venda. Uma autorização de venda que obriga a um estudo desses produtos antes de irem para o mercado. Um estudo sobre o ponto de vista físico-químico, um estudo sobre o ponto da composição físico-química desses produtos, um estudo sob o ponto de vista toxicológico, para garantir para garantir que esses produtos não vão prejudicar nem o público em geral, nem os aplicadores de pesticidas, nem o consumidor dos produtos tratados, e ainda sob o ponto de vista de eficácia. Portanto, tem uma garantia de eficácia esses produtos. O Sr. Engenheiro está a falar que existe, portanto, uma lei e que está a ser cumprida. Na rotulagem vem tudo quanto o utilizador de pesticidas precisa? Sim, eu estou-me a referir aos pesticidas de uso agrícola. No caso dos pesticidas de uso agrícola, os rótulos, aliás, no rótulo está condensado todo o estudo efetuado pelo ex-Laboratório de Fitofarmacologia e agora a Direção-Geral de Proteção da Produção Agrícola, está condensado nesse rótulo toda a matéria desse estudo, quer sob o ponto de vista físico-químico, quer sob o ponto de vista biológico, quer sob o ponto de vista toxicológico.
e há uma informação bastante vasta e rica nesses rótulos. O que é necessário é que, de facto, as pessoas que compram esses produtos, as pessoas que utilizam esses produtos, que leiam o rótulo cuidadosamente antes de utilizar. Se me permite, agora queria pôr uma questão relacionada com os inseticidas de uso doméstico. Dão total garantia? Não há problemas nenhuns? Bom, quer dizer, não há problemas nenhuns. Como vê, há aí uma série de pesticidas de uso doméstico, formulados numa série de certos tipos de formulações, desde os aerosóis, que são bastante conhecidos. Era a pergunta talvez mais indicada. Que tipos de inseticidas de uso doméstico? Portanto, nós temos o mais conhecido e o mais vulgar é o aerosol. O aerosol todos conhecem, não é? Depois temos as barras, que são aquelas barras que são penduradas nos tetos, que é também muito utilizado. Temos os pós que vêm em saquinhos ou que vêm em tubos de plástico ou que vêm em caixas para polvilhar. E temos finalmente os líquidos, que são utilizados naqueles pulverizadores manuais que o vulgo chama fleet, os pulverizadores fleet. Eu direi que o aerosol é um tipo de formulação razoavelmente seguro sob o ponto de vista toxicológico. Aliás, também devo acentuar que os pesticidas de uso doméstico, nós, quando digo nós, não digo Comissão de Toxicologia dos Pesticidas, a Comissão de Toxicologia dos Pesticidas, que dá um parecer sobre todos estes produtos, não dá um parecer desfavorável sempre que se apresente a pretensão de comercializar um pesticida de uso doméstico, um pesticida que é classificado na classe 1 ou classe 2, classes toxicológicas 1 e 2. O que são as classes toxicológicas? Usos domésticos, só pesticidas da classe 3 e 4. Importa-se explicar a diferença entre a classe 1, 2, 3 e 4? A classe 1, 2, 3 e 4, como sabe, essas classes têm, a classe 1 tem um símbolo toxicológico, a classe 2 tem outro símbolo toxicológico, a classe 3 tem um outro símbolo e a classe 4 não tem símbolo toxicológico nenhum. Estes símbolos toxicológicos estão relacionados com a perigosidade do produto para o manipulador, para a pessoa que manipula o produto, para a pessoa que pega, que aplica o produto, que prepara a calda, se for necessário preparar a calda. Portanto, é a toxicidade, diremos, dá uma indicação da toxicidade aguda desse produto, sob o ponto de vista oral, se há um acidente por ingestão, sob o ponto de vista dermal, se há um derrame na pele ou no vestuário, ou até sob o ponto de vista de inalação, se o produto for inalado. Os símbolos são para serem interpretados pelo utilizador em função de si próprio ou em função de quê? Pois, os símbolos toxicológicos são para serem interpretados como um aviso e, portanto, para a pessoa que compra o produto, que vai manusear o produto, que vai utilizar o produto. Isto refere-se única e exclusivamente à toxicidade do produto, como disse, à toxicidade aguda do produto, oral, dermal e por inalação, em relação ao homem e em relação aos animais domésticos. Ainda há hoje muita gente que confunde estes símbolos toxicológicos nos casos dos pesticidas de uso agrícola e até nos pesticidas de uso veterinário, mas fundamentalmente de uso agrícola, confunde estes símbolos, vendo uma caveira e muito tóxico e venenoso, pensa que este produto, por ser muito tóxico e venenoso, com um símbolo muito tóxico e venenoso, é muito mais eficaz para a praga que quer combater do que o que tem o símbolo de cuidado. Portanto, confunde a toxicidade do produto para o homem e animais domésticos com a toxicidade do produto ou a eficácia do produto para a praga. Muitas vezes um produto da classe 3, portanto com um símbolo deste tipo de Cruz de Santo André, é muito mais eficaz para uma praga que é da classe 1 com um símbolo com caveira e com as palavras muito tóxico e veneno. Portanto, deixar bem claro, parece-me importante, que os símbolos toxicológicos têm como finalidade avisar a pessoa que compra o produto do perigo sob o ponto de vista de toxicidade aguda do produto que comprou. Queria lhe pôr agora uma questão relacionada com os inseticidas de uso doméstico. Acha que a proteção do consumidor é absoluta? Certos consumidores queixam-se que, sei lá, comprou um produto para matar formigas e não leram e, por exemplo, era para matar moscas. Sim, claro. Portanto, isso também é uma certa irresponsabilidade de quem compra e não atende rigorosamente às instruções. Pois, o que acontece é que há no mercado, sei lá, cerca de 40 marcas diferentes de aerosóis para matar moscas, mosquitos, formigas, etc, etc. E o que acontece é que a grande maioria desses produtos que estão no mercado, a grande maioria, direi mais de 30 desses 40 aerosóis que estão no mercado, são exclusivamente, não têm um efeito residual, têm um efeito para matar por contacto. E, portanto, eles matarão todos os insetos voadores que estiverem num quarto num determinado momento,
matarão as formigas que estiverem naquele momento a passar, ou até as próprias baratas, mas como não tem efeito residual, esse produto desaparece e, portanto, só mata aquilo que contacta no momento. E até por isso é que, às vezes, custa-me ouvir dizer que, como sabe, havia uns produtos no mercado que eram responsáveis pela morte ou pela intoxicação. Não direi morte, porque não temos estatística para dizer se as crianças morreram, mas intoxicação de centenas de crianças eram intoxicadas com amelina e produtos similares. Isto é, produtos e até houve com base... um caso com umas crianças que morreram com o paratião. Sim, mas isso foi uma aplicação indevida de um pesticida de uso agrícola, o paratião de uso agrícola, para tratar os pelos da cabeça dessas crianças. Engenheiro Silva Fernandes, que rotulagem e tipos de embalagens havia antigamente e há hoje? Bom, relativamente a pesticidas. Antigamente, portanto, antes de entrar em vigor todo este sistema de homologação de pesticidas e de darmos autorizações de venda de pesticidas, a rotulagem de facto era extremamente deficiente sob o ponto de vista de indicações de aplicação, deficiente sob o ponto de vista de precauções, deficiente sob o ponto de vista de composição. Praticamente, nesses rótulos, em muitos casos, não existiam quase que indicações de utilização, então indicavam-se os pesticidas para tudo. Os mata tudo, não é? Os mata tudo. Outras vezes não havia qualquer tipo de precauções, não se indicavam precauções, não se indicava a composição dos produtos que estavam dentro destes pesticidas. Aliás, temos exemplos vários, temos aqui um slide bastante interessante, em que mostra precisamente que um pesticida de uso agrícola que é utilizado para tudo, viti, fruti, horti, arbori, silvi, cultura. Portanto, este pesticida, de acordo com as indicações do rótulo, englobava todas as pragas de todas as culturas e até da parte florestal. Temos aqui um outro caso muito interessante em que, desse tempo, em que se dizia que este fungicida era a penicilina das plantas. Também é extremamente interessante. Temos aqui um outro caso em que isto era muito vulgar, de um simples frasquinho, que era um frasquinho para utilizar num pulverizador, e que dizia só inseticida para um pulverizador, não dizia absolutamente mais nada, não dizia a composição, nem as precauções, nem as indicações de utilização, não dizia nada. Depois temos aqui um outro exemplo também muito, que eu também acho interessante, que é o inseticida mata tudo, como eles chamavam. Eu direi que este tipo de inseticida mata tudo, que aparece em pequenos envelopes, eu estou certo. Eu penso que ainda hoje nas feiras, nas pequenas feiras do norte do país, é vulgar encontrar-se isto. É vulgar encontrar-se isto, este tipo de vendedores ambulantes a venderem pesticidas em pequenos envelopes. Tem, como sabe, vários inconvenientes. O primeiro inconveniente é não saber o que está lá dentro. Muitas vezes pode estar só simples talco, nada de pesticida, outras vezes pode estar um pesticida muito tóxico. Em segundo lugar, não tem precauções, não tem indicações de utilização. Portanto, eu diria que me parece extremamente importante que qualquer consumidor de pesticidas, quando vai comprar um produto, compre sempre um produto que tenha uma autorização de venda. Se não o fizer, Pois, era isso que eu queria perguntar, mas como é que isso é possível quando ainda há venda ambulante de pesticidas? Bom, essa venda ambulante é proibida, não é legal. Portanto, desde que a fiscalização atue devidamente, portanto, não há possibilidade, essa venda é ilegal. É uma venda ambulante ilegal, que se faz ainda em algumas feiras do país, em alguns sítios do país, em alguns locais, e que é preciso que a fiscalização atue devidamente para, de uma vez para sempre, acabar com a venda ambulante de pesticidas que não estão autorizados, que não foram sujeitos a um estudo sob o ponto de vista físico-químico, sob o ponto de vista toxicológico e sob o ponto de vista biológico. Ainda em relação, já agora, ainda em relação a este problema de o que eram os pesticidas antigamente, as embalagens de pesticidas, diria também que o tipo de embalagem também era outro problema extremamente preocupante. Olha, aqui tem um slide em que aparece lado a lado uma embalagem de aguardente, moscatel, e ao lado um produto Azinfos da classe 1, ambos em duas embalagens de plástico muito idênticas. Estavam à venda. Portanto, pode ver a perigosidade de venda de um produto da classe 1 em embalagens deste tipo, que mal se diferenciavam da embalagem de uma aguardente. Também eram muito utilizados as ampolas, aquelas ampolas de injeção para embalar produtos da classe
produtos de várias classes toxicológicas, e neste caso um produto da classe 1. Os rótulos apareciam em língua estrangeira. Se o nosso agricultor muitas vezes não sabe ler, alguns deles não sabem ler, uma porcentagem grande não sabe ler, quanto mais em língua estrangeira, apareciam no mercado em língua estrangeira. Portanto, isso está hoje tudo resolvido. A rotulagem é bastante cuidadosa, quer do ponto de vista agrícola, nomeadamente do ponto de vista agrícola, porque, como digo, tem um decreto-lei por trás que obriga a uma rotulagem bastante cuidadosa, do ponto de vista físico-químico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista toxicológico, e direi também, naqueles que têm autorização de venda, naqueles que estão com autorização de venda no mercado de uso doméstico, de uso veterinário e de uso industrial, também já tem uma rotulagem bastante cuidadosa. E hoje a rotulagem dos produtos aparece totalmente diferente. Tem aqui um slide que mostra bem o cuidado que há na rotulagem, por exemplo, de um produto de uso agrícola, com a composição, com as precauções toxicológicas e com as recomendações de caráter biológico. Estes frascos têm inseticida na venda avulso. A lei também permite? Pois a lei não permite a venda avulsa é ilegal. No entanto, ontem, só por curiosidade, nós fomos aqui a 4 drogarias perto da Quinta do Marquês, e temos precisamente aqui 4 frascos que não dizem absolutamente nada, que em princípio são inseticidas para utilizar em casa, inseticidas de uso doméstico, e que são vendidos a avulso, sem qualquer rótulo. Portanto, isto é uma venda ilegal de um produto, e eu acho que nenhum consumidor deve comprar, nenhuma casa comercial deve vender. Portanto, é uma venda ilegal. Outra questão, talvez muito importante, que lhe gostaria de pôr, refere-se exatamente aos alimentos tratados com pesticidas e que aparecem depois na venda avulso. Acontece que há intoxicações. Bom, com frutas e hortaliças, sobretudo. Pode haver Isso resulta de quê? Pode haver intoxicações com frutos e hortaliças. Pode haver intoxicações. Eu não sei se há intoxicações, se não há, porque, como lhe digo, há um problema sempre de estatísticas, não temos estatísticas, mas o problema é este, é que, de facto, os produtos alimentares são tratados com pesticidas. E cada pesticida tem aquilo que dizemos um intervalo de segurança. O intervalo de segurança que vem no rótulo, é uma das precauções fundamentais do rótulo, e que não é mais do que o espaço de tempo que deve mediar entre o último tratamento e a colheita, e garante na altura da colheita que o produto, os resíduos existentes no produto não são tóxicos, não provocam quaisquer riscos de intoxicação. É o chamado intervalo de segurança. Portanto, é o chamado intervalo de segurança. Se o agricultor tiver o cuidado de ler o rótulo, se o agricultor tiver o cuidado de seguir à risca o intervalo de segurança, o consumidor dos produtos tratados não tem qualquer problema, uma vez que está garantido, a priori está garantida a sua segurança. Somente que, em alguns casos, isso possivelmente não acontece. O agricultor tem uma praga, aparece-lhe uma praga momentânea, e pega no produto que tem em casa, no primeiro produto que tem em casa. Esse produto, por exemplo, é com um intervalo de segurança de 21 dias, e o produto está quase a ser colhido, e ele não espera os 21 dias para colher o produto, e colhe o produto com 4 ou 5 dias e manda-o para o mercado. E nessa altura ele pode pôr em risco a saúde e a vida de muita gente. Pois, Sr. Engenheiro Silva Fernandes, a nossa conversa foi muito útil, penso eu, para os senhores telespectadores. Eu queria até, no final desta conversa, perguntar-lhe se queria endereçar algum apelo aos senhores telespectadores, para quem este problema dos pesticidas, porventura, terá sido uma novidade e que aprenderam bastante com esta conversa que aqui tivemos. O apelo que eu queria fazer era de que, primeiro, para as pessoas que necessitam de comprar os pesticidas, que ao comprar o pesticida se consciencializem que vão comprar um produto com o qual devem ter cuidado. E, portanto, fundamental é que, uma vez comprado o pesticida, ou antes de comprar, leiam o rótulo para saberem se é de facto o pesticida indicado para aquilo que precisam controlar, a praga ou o inseto que precisam matar.